E já que a gente mencionou aqui, trouxe no destaque, claro, porque o próprio presidente Lula confirmou esta rodada de conversas entre Mauro Vieira, que está em Washington, chanceler brasileiro, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e falou ali que não é só que pintou um clima, pintou uma indústria petroquímica, vai virar um novo chaveco da turma aí nas baladas essa semana. Vamos ver o que disse o próprio presidente. Quando eu fui falar com o Trump, eu não conhecia ele, a gente estava de mal, mas eu não conhecia ele. E tinha gerado uma química na ONU em 29 segundos, sabe? Então, ele me ligou, eu falei, presidente, eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Eu estou fazendo 80 anos hoje. Você vai fazer 80 anos, dia 14 de junho, porque eu tinha pesquisado. Dia 14 de junho, significa que eu sou 8 meses mais velho do que você. Então vamos nos tratar de você, sem liturgia. E aí comecei a falar o que eu achava que deveria ter falado. Então, sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Tá? Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação. E eu estou dizendo isso para vocês porque a nossa relação, a relação humana, ela é química. Olha, a gente vai chamar... Bom, Yuri Pita, agora com calma, boa tarde para você. A gente está até combinando hoje aqui o nosso verdade. E foi por telepatia, não foi por química, não. Não foi nem por química, nem por mensagem. Foi telepatia total. Exatamente. Mas olha, vamos chamar o Theo Cury para falar do novo chaveco, como você disse, que eu adorei essa, Theo Cury. Theo, que já é um homem comprometido, não tem... Quer dizer, é para chavecar a sua eleita, porque, né, sempre é uma eterna conquista, mas... Por isso que estou com essa gravata dessa cor, para quebrar também entre os azuis de vocês. Os republicanos e os... Bom, mas enfim, estou aqui falando horrores, mas, Theo, que interessa, a visão política. Antes, Trump era um inimigo do Brasil, amigo de Bolsonaro. E, de repente, tem uma indústria petroquímica com o presidente Lula. Me conta como isso impacta politicamente e eleitoralmente Lula, porque ele só pensa nisso. Campanha de 26. Vamos lá, Débora, boa tarde para você, para o Yuri, uma ótima quarta-feira para quem nos acompanha. De fato, mudou muito a postura do governo brasileiro com o governo dos Estados Unidos, porque também mudou a postura do governo dos Estados Unidos com relação à relação com o Brasil. Então, a partir do momento em que há uma condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, pode ser considerado inclusive um marco para essa mudança de chave na relação entre os dois países, há sinalizações dadas pelo presidente norte-americano Donald Trump com relação a essa relação mesmo com o governo brasileiro. A primeira sinalização disso acontece na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, fora totalmente do script, apesar de o jornal Estado de São Paulo ter mostrado que aquela conversa entre os dois não aconteceu de uma maneira espontânea, houve todo um trabalho diplomático e de ministros dos dois governos, ministros do governo brasileiro e secretários do governo norte-americano para que aquela conversa acontecesse, mas o que surpreendeu foi a fala, sim, do presidente dos Estados Unidos naquele início, naquele longo diálogo, naquele longo pronunciamento dele na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, e a partir daquela conversa de menos de um minuto entre os dois presidentes, prometendo uma conversa mais alongada depois, que aconteceu há 2 semanas, a relação entre os dois países volta a caminhar para uma reaproximação. Dito isso, é precipitado ou não esse posicionamento do presidente Lula enquanto ainda não há resultados concretos para o que o governo brasileiro espera nessa relação comercial entre os dois países? É algo que a gente vai ter de ver a partir das próximas semanas, primeiro a partir das próximas horas e próximos dias, com a conversa do chanceler brasileiro com o Marco Rubio nos Estados Unidos. E o que vai sair dessa conversa, o que destrava na relação comercial entre os dois países? Fato é que foi visto pelo governo brasileiro como um passo importante. Primeiro,
o pronunciamento de Donald Trump naquele dia, depois a conversa de Trump com Lula por telefonema, que aconteceu há 2 semanas, e agora esse avanço com as conversas. O resultado disso, obviamente, é que vai trazer se essa relação, a petroquímica que surgiu entre os dois, como brincou o presidente Lula, de fato terá resultados. É o que importa no final das contas. Obviamente, com uma boa relação, é um ponto essencial para o Brasil com relação a qualquer país que mantenha relação comercial, enfim, relação diplomática institucional. Mas precisa haver resultados positivos também para o Brasil que saiu prejudicado com essa sobretaxação do governo norte-americano no meio desse ano, em um cenário ali muito politizado em meio às vésperas, por ser um processo ali que acontecia no Supremo Tribunal Federal e que acabou levando à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é aliado de Donald Trump. Fato é que houve uma química, o presidente disse que pintou uma petroquímica, que é uma relação aparentemente boa entre os dois presidentes, mas é preciso que essa relação entre os dois presidentes, essa relação entre os dois países também se converta em resultados positivos para o governo brasileiro, a ver de que maneira esses resultados virão, se eles virão nessas conversas que serão realizadas daqui para frente.